no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta, ou das portas, se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou, na outra versão, eu acho mais poético, mais bonito, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Olha a perspectiva judaica: entender com o coração. O coração do judeu não está aqui, está aqui, ó. Coração é o lugar da memória, é o lugar do entendimento. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Memorizei a palavra. Coração é o lugar do entendimento. Na perspectiva grega ocidental, coração é lugar de emoções. Então, como esse é um texto judaico, na perspectiva da cultura judaica, coração tem o sentido de entendimento, que nós chamamos de mente. Tá bom? E se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Até quando? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Amém. Vamos ser sinceros. Quem já leu, já ouviu pregações e já prestou atenção nesse capítulo inteiro? Porque geralmente a gente fica só até o santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, amém, a gente não passa para frente. Porque a profecia, a visão, né? Isso aqui é a visão que Isaías teve no momento em que ele foi chamado por Deus para ser profeta. Ele está narrando como foi o episódio. Ele teve uma visão espiritual e Deus então o chamou. Ele tentou fugir, como todo verdadeiro vocacionado tenta fugir da vocação.
todo vocacionado, na minha perspectiva, genuíno, verdadeiro, chamado com C maiúsculo. Eu conheci uma vez, eu tenho que falar, não tem jeito, eu já começo eu estrago tudo. Eu falei, esse ano eu vou voltar sério, eu vou voltar, vou cortar rente, vou acabar rapidinho, Raquel, eu vou fazer direitinho. Aí eu já começo a querer contar a história, aí bagunça o troço todo. Eu conheci 2 irmãos uma vez, bênção, mas muita bênção, mais velhos do que eu, e eles eram filhos de um pastor, muito experiente, muito antigo, muito querido, um pastorzão, pai de 2 meninos, bênção, os 2 crente mesmo, pensa nos filhos de pastor, bênção, assim, igual o Manuzinho, e eu conheci os 2, mas eu era bem mais novo, tipo assim, eu tinha por volta dos 20, eles tinham já quase 30, e o pai já beirava lá seus 60, quando os conhecia uns 15, 16 anos atrás. E aí, um dos 2 filhos desse pastor, os 2 eram bênção, e um foi para o seminário, e foi estudar, e aí assumiu o primeiro ministério, depois foi para uma outra igreja, e por fim acabou numa outra igreja, perto de onde morávamos. O outro filho não foi para o seminário, não fez seminário, não fez nada, mas continuou na igreja sendo bênção. Ele liderava a juventude, era uma bênção, a juventude bombava. Ele assumiu uma classe na EBD, aquela classe bombava, era uma bênção. Ele se envolvia com casais, o ministério de casais fluía e voava. E na igreja tinha aquela coisa assim, meu Deus, o fulano foi para o seminário, mas o ciclano que ficou aqui é uma bênção. O ciclano é que deveria ter ido para o seminário. Ficava aquela impressão, o ciclano é tão abençoado, tudo que ele bota a mão, Deus abençoa demais. Por que não foi ele que foi para o seminário e foi o outro? Aí ficava aquela coisa na igreja, aquela crise, aquela dúvida, todo mundo assim, por que um foi para o seminário e ele não flui, o ministério dele não flui, e o outro que o ministério flui, ele não foi para o seminário? O que aconteceu, gente? Será que Deus errou? Deus chamou errado? Aí uma irmãzinha, sempre tem umas irmãs, gente, essas irmãs, toda igreja tem umas irmãs que fica quieta, observa, e de vez em quando elas soltam uma pérola, mas quando solta é daquelas assim de acabar e vão embora, entendeu? A irmãzinha quietinha, o pessoal discutindo, não é possível, Deus não erra, Deus não errou, mas é impressionante, aquele que foi para o seminário, e o outro menino que não foi é uma benção, esse aqui que devia ter ido, por que Deus chamou aquele, não chamou esse? Aí do nada, sabe igual o Chaves, assim, quando todo mundo fica quieto, ele solta a pérola, todo mundo conversando, aquele zum, de repente, ficou todo mundo quieto, a irmã virou e falou assim, o que aconteceu foi o seguinte, gente, Deus chamou esse, mas o outro é que foi. Aí a gente ficou, vamos aguardar. Aí passou um tempo, esse outro foi para o seminário, acabou indo, porque não teve jeito, a igreja empurrou ele, né? E aí, uma bênção, amém. E aí uns dias atrás, eu conversando com o pastor, que era contemporâneo dessa situação, aí ele falou assim, rapaz, eu olhava para aquilo e ficava assim, meu Deus, é nítido, Deus chamou esse aqui ele assoviou, esse aqui não é chamado, é assoviado. Eu achava engraçado isso, assoviado, rapaz, você não sabia não? Tem uns que são chamados, tem outros que é assoviado. Então, queridos, o Isaías, ele foi chamado por Deus, e eu contei essa história só para você entender a brincadeira que eu ia fazer, que eu ia dizer, Isaías não foi assoviado, ele foi chamado de verdade, como dizia esse irmão. E aí, como todo chamado e não assoviado, ele tentou fugir. Não, eu não posso ser profeta. Por que você não pode ser profeta, Isaías? Porque eu tenho a boca suja e moro no meio de um povo de boca suja. Ou seja, nós estamos afastados do Senhor. A gente até se relaciona contigo, Deus, porque nós estamos aqui em Judá. Isaías era parente do rei, morava, como propõem os eruditos,
morava ou nos arredores, ou até mesmo dentro do palácio, em Jerusalém. E aí, tendo acesso, porque a linguagem do Isaías é toda da monarquia, toda da realeza, então por conta da linguagem, subentende-se que ele era um frequentador, talvez um morador, mas alguém que tinha acesso ao palácio e à cultura da monarquia e da realeza de Judá nesse tempo, por volta aqui de 750, mais ou menos antes de Cristo. E aí o Isaías está dizendo: eu não posso ser profeta, porque os meus lábios não são santos. Quando eu abro a minha boca, eu não tenho santidade. Eu converso fiado, eu faço fofoca, eu falo mentira, eu uso palavras torpes, eu xingo, palavrão, a minha boca não é usada somente para a glória de Deus. Essa é a perspectiva do Isaías. Ai de mim, eu estou perdido, eu estou perecendo, eu estou estragando por conta da minha língua. Uma língua estragada estraga toda uma vida diante de Deus. E aí, é lindo ver, e tem gente que insiste em dizer que o Antigo Testamento, a lei é soberana, a lei impera, a graça só aparece no Novo Testamento. Definitivamente eu não concordo, respeito quem pensa e prega, mas definitivamente discordo desse ponto de vista, porque eu consigo ver graça desde o início da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, para fazer um ser humano que se rebelaria contra Ele, porque graça é o favor imerecido, é algo que a gente ganha sem merecer. Nós ganhamos vida, nós ganhamos oxigênio, nós ganhamos água e comida, não merecíamos nada e ganhamos tudo isso. Como que isso não é graça? Então, desde o princípio, a graça de Deus já está sendo manifesta. Só não vê quem não consegue ver, mas eu consigo ver graça desde o primeiro versículo da Bíblia. E aqui eu vejo claramente a manifestação da graça de Deus. Porque o Isaías pensa, por conta da teologia que ele tinha na época, da compreensão que ele tem de Deus e da palavra de Deus, ele achava que ele não poderia ser um servo de Deus. Eu não posso me relacionar com Deus, porque eu tenho a boca suja, porque meu lábio é impuro. E é isso que significa aqui na profecia a expressão lábio impuro. Ele usa a boca de uma forma que desagrada a Deus. Como que a gente usa a nossa boca de maneira que desagrada a Deus? Como eu já falei, com fofoca, com mentira, com palavrões, com proferindo palavras que não são conforme a vontade e que não são para a glória de Deus. O Isaías reconhece isso, se confessa diante de Deus: olha, eu não posso porque eu estou todo errado. Como que eu, errado desse jeito, posso me relacionar contigo, já que eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e eu vi que o Senhor era santo, santo, santo. Quando um judeu expressa uma coisa 3 vezes, ele está querendo superlativizar aquele conceito. Na língua portuguesa nós temos um sufixo que dá a ideia do superlativo, que é o íssimo ou íssima. Esse copo é belo. Aí o outro fala assim: não, esse copo é belíssimo. Superlativizou o copo, ou seja, ele é extremamente belo. Ah, Deus é santo. Aí o outro vem e diz assim: não, Deus é extremamente santo, Ele é santíssimo. Entendeu? O hebreu faz isso de 2 formas. Ou ele repete 3 vezes, por isso lá em Apocalipse, o homem, a besta, o ser humano, tão humano que ele é meia, meia, meia. Porque 6 simboliza
o homem, porque no sexto dia Deus criou o homem, então ele é ser humano, ele é ser humano, ele é ser humano, ele é ser humano, ele é carne pura. Então ele repete 3 vezes, ou ele diz que isso aqui é a coisa das coisas. Então, aquele lugar lá no templo ou no tabernáculo, que ficava um véu e lá dentro ficava a Arca da Aliança, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, aquele lugar chama Santíssimo ou Santo dos Santos. Então é isso, quando o hebreu fala santo, 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 ele quer dizer extremamente santo, santo elevado à máxima potência. Não há espaço para outra coisa que não seja santidade. Santíssimo. Ou ele diz, Deus é o santo dos santos, como o livro de Salomão, o cântico dos cânticos, como Jesus, que é o Senhor dos senhores. Então, na língua hebraica, quando quer dar essa ideia do extremo de uma coisa, ou repete 3 vezes, ou fala que é a coisa das coisas. Então, quando o Isaías revela aqui para nós, na sua profecia, que ele viu Deus, e ele era santo, 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 ele está dizendo, gente, Deus é extremamente santo. Como que eu, de lábios impuros, vou me relacionar, vou ser usado, vou ser ferramenta, vou ser instrumento, vou ser canal por onde um Deus que é extremamente santo, como ele vai passar por mim que sou muito sujo para alcançar as pessoas? Deus não pode me usar, eu não posso me relacionar com Deus, eu não posso ser usado por Deus, porque Deus é muito santo e eu sou muito pecador. E aí Deus, pela sua graça, não porque o Isaías merecia, ele acabou de confessar, eu não mereço, eu sou impuro para servir um Deus que é extremamente santo. Aí Deus fala, gostei da sua confissão, gostei do seu auto-reconhecimento. Sabe, queridos, uma coisa muito boa que nós podemos fazer, e é um excelente começo, é olhar no espelho e perceber que nós não somos perfeitos. É confessar e declarar diante de Deus quais são os nossos defeitos, é reconhecer, nisso aqui eu sou muito ruim, nisso aqui eu não presto, nisso aqui eu sou, mas está faltando muito para eu ficar ruim. Uma vez um cara me falou isso, eu falei, e aí rapaz, tudo bem? Ele, rapaz, está faltando muito para ficar ruim. Eu falei, nossa Deus. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente se julga muito santo. E aí como que um Deus que é extremamente santo vai se relacionar intimamente com alguém que é impuro, mas que se acha santo? Não tem como. Não tem como. Porque é exatamente o fato de nos reconhecermos impuros que nós declaramos então que precisamos, dependemos, necessitamos da santidade de Deus. Porque se não for a santidade de Deus em nós, não tem nada mais que presta. É isso que o Isaías está dizendo. Eu não sirvo, eu não presto, eu não. E Deus diz, mas eu quero você. Senhor, mas tem tanta gente melhor do que eu, mas eu quero você. Senhor, mas tem tanta gente mais preparada, mais inteligente, mais capacitada, mais santa. Não tem a ver com o nível de santidade, tem a ver com a minha vontade. Eu quero você. Olha que coisa linda da graça de Deus. Todos nós somos como Isaías diante do Senhor. A gente sabe que tem gente melhor do que nós, que tem gente mais pura que nós, que tem gente mais santa que nós não prestamos. Ai de nós, estamos perecendo, estamos perdidos, ai de nós, como disse o Isaías. E Deus fala, é por isso que eu quero você, porque você sabe
que não merece, você sabe que não pode, então você não conta com as suas habilidades, você conta com a minha santidade. Assim diz o Senhor para cada um de nós nessa noite. Você acha que você é impuro? Você acha que você não pode se relacionar com Deus? Você acha que porque você não é perfeito, Deus não pode te escolher? Porque você não é 100% puro, então Deus não pode te usar? Porque há alguma maldade no seu coração, Ele não serve para ouvir e entender as coisas do Senhor? E Deus está dizendo: eu conheço a sua impureza, eu conheço o seu pecado, eu conheço as suas falhas, mas ainda assim, eu quero você. Eu quero me relacionar com você e quero alcançar outras pessoas através de você. Senhor, mas eu preciso ser santo. Então, deixa comigo. A sua parte é reconhecer o seu pecado. A minha parte é torná-lo santificado. E aí no caso do Isaías, veio um anjo. Um anjo pegou da brasa, ele viu, né? É uma visão, não é literal, tá bom? Não sei se ele estava orando, se ele estava deitado, se ele estava em pé, se ele estava ajoelhado, se o olho dele estava fechado ou estava aberto, não sei. Sei que ele viu isso, e isso aqui é uma visão espiritual, porque faz parte de um texto profético. Então ele viu o Senhor assentado no trono, o manto de Deus, percebe a linguagem da monarquia e da realeza? Como ele convive no palácio, ele sabe como é que o rei se veste. Então ele viu o rei, viu Deus vestido como rei, e a roupa de Deus caía, e embaixo de Deus estava o templo, e a roupa de Deus caía, e é como se a roupa de Deus enchia todo o templo, e a glória de Deus se manifestava ali naquele lugar. É isso que o Isaías está vendo. E aí ele viu serafins, que são esses anjos separados para a adoração. Os querubins são separados para as batalhas espirituais, os serafins são separados para a adoração. São os anjos que guardam a adoração de Deus. Em outra linguagem, guardam a santidade de Deus. Por isso que quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim, e Deus colocou serafim ou querubim ali, na porta do jardim, na entrada, para impedir que o homem voltasse lá para dentro. O que é que Deus botou lá na porta? Foi querubim? Será? Vamos conferir? Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Toda vez que fala de guardar, de batalha, de impedimento, de liberar, de abrir uma porta, são os querubins. Toda vez que fala de adoração, de santidade, da presença de Deus, são serafins. Então, os serafins, na visão do Isaías, e isso aqui eu acho lindo, porque a gente vai repetindo sem refletir, né? E perde alguns detalhes muito importantes da Bíblia. A impressão que a gente tem dessa cena, e é o que a gente sempre ouviu e repetiu, é que Deus está no trono, a roupa dele encheu tudo, e a glória e a santidade de Deus, aquela coisa majestosa, e os serafins estão ali, né, com duas asas cobrindo os pés, com duas asas cobrindo o rosto, porque não podem ver Deus, porque Ele é extremamente santo, e aí com duas voavam. E eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A gente sempre ouviu falar e sempre repetiu que os serafins estão dizendo para Deus: tu, Deus, é santo, 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 Senhor dos Exércitos. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que os serafins estão dizendo uns para os outros. Eles não estão falando para Deus, eles estão falando para os outros.
Um serafim falando com o outro. Lê aí. Versículo 3. E clamavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estão falando entre si. Eles não estão falando para Deus. Por que eles não estão falando para Deus? Porque Deus não precisa saber que Ele é santo. Eu preciso saber que Deus é santo. Você precisa saber que Deus é santo. Todas as criaturas do universo precisam ouvir, vez após vez, Deus é extremamente santo. Na presença dEle não pode ser de qualquer jeito. Deus está aqui, então prestem atenção todos que me ouvem. Deus está aqui, e Ele é muito santo, hein? Deus não precisa saber que Ele é santo, Ele é. Nós precisamos saber. Então é por isso que Deus chama Isaías, é por isso que Deus purifica o lábio do Isaías, porque era o lugar que estava impuro, usando uma brasa do altar. Olha que figura linda, olha que cena. Do altar de adoração sai o instrumento que vai trazer purificação. A gente quer ser santo, mas não quer viver uma vida de adorador. Aí fica difícil. A gente quer ser santo, mas a gente não quer reconhecer o nosso pecado e a nossa impureza. A gente quer culpar tudo e todos, mas não quer reconhecer. A gente quer ser santo, mas a gente não quer permitir que o Senhor faça a vontade dEle em nós. Não, Deus, eu não posso, eu sou impuro, mas eu quero você. Aí o anjo vem, toca os lábios de Isaías, e aí sim, ele começa o seu ministério. Assim como os serafins diziam uns para os outros que Deus é extremamente santo, os profetas também disseram para os outros que Deus é santo. Portanto, na presença dele, não pode ser de qualquer jeito. Tudo bem que nós somos impuros, tudo bem que nós somos falhos, tudo bem que nós não somos perfeitos diante da perfeição de Deus, mas espera aí, na presença de Deus, não pode ser de qualquer jeito, porque Ele não é só santo, Ele é extremamente santo. Já viu quando algumas pessoas que você conhece, já viu gente que você conhece, que você tem intimidade, você sabe o jeito que aquela pessoa fala, você sabe o jeito que aquela pessoa se expressa, e de repente, quando muda o ambiente, ou quando muda as pessoas, aquela pessoa também muda o jeito de falar? Já viu isso? Uma vez, há muitos anos atrás, na época do terno verde, oh Jesus, que época, meu pai, o golzinho quadrado, 2 portas básico, chovia, embaçava o vidro todo, pegava a fralda do manuzinho, ia passar no vidro, aí vinha cocô da fralda, e vinha meleca e xixi da fralda, aí misturava, meu Jesus, um terno verde abacate, que eu paguei 10 parcelas de R$9 na companhia do terno. Misericórdia, oh Deus, obrigado Senhor. Saía de Guarapari, fui lá para a Serra, São Marcos 2, você sabe onde é São Marcos 2, meu irmão? É divisa com Fundão já, mas não é divisa com Fundão na beira da BR, é divisa com Fundão lá para dentro, do dentro, lá mesmo, Leandro. Gente, São Marcos 2, eu saía de Guarapari, misericórdia, seminarista, 1º ano do seminário, me convidaram para pregar lá em São Marcos 2, bora, saía de casa 3 horas da tarde, para chegar às 7 horas na igreja, chovendo, misericórdia Senhor, mas era uma benção, aprendi demais. Aí depois essa igreja foi muito legal, me deram um saco de oferta, um saco, eles guardaram 1 ano, os jovens fizeram programação e guardaram moeda e dinheiro pequeno de cantina, de oferta, de sei lá o que deles, juntaram num saco, 1 ano, isso aqui é a oferta do preletor do nosso congresso. Eu fui, preguei, me deram aquele saco, a Ana Paula voltou contando moeda até em casa.
Chegou na Rodossol, deu aquele bolo de moeda para a mulher do pedágio. Brá! Ai, meu Deus, que coisa boa. Manuzinho era pequenininho, gente. 2007 isso. 2007 Manuzinho tinha o quê, amor? Tinha 4 anos. 4 aninhos. Manuzinho sempre junto, né? E aí nós chegamos lá no lugar do congresso. E aí preguei, tal. E depois o pastor da igreja que estava nos recebendo levou a gente para jantar na casa dele. Ele, nordestino, preparou cuscuz com ovo mexido, com os legumes cozidos. Rapaz, uma comida muito boa. Eu dividi apartamento com um pernambucano em São Paulo, então eu já tinha, já estava acostumado com aquela culinária. Ana Paula e Manuzinho não, foram experimentando ali o cuscuz e tal, e uma bênção. Mas um negócio me chamou a atenção e eu aprendi uma lição com o Manuzinho naquele episódio. Lá na igreja, a gente chegou, foi direto para o culto. Então chegamos lá, a coisa já estava meio que começando, o pastor pegou a palavra, deu uma palavra introdutória, e começou o culto, passou a palavra para o louvor, depois veio uma menina e cantou, veio um outro conjunto e tocou, papapá, eu vim, preguei, o pastor orou para encerrar, e falou: pastor, você vem me seguindo, nós vamos lá para casa. Fui seguindo ele, ele chegou em casa, a esposa falou: vocês podem sentar aqui, quer uma água, quer um negócio. Ele foi para o banheiro, tomou banho, porque ele saiu suado da igreja, uma igreja pequenininha, uma telha de amianto, né? Uma benção. E aí ele tomou um banho, botou uma bermuda, uma camiseta, veio, sentou na mesa, mas e aí, pastorzão, me conta, mas você é de onde, rapaz? Mas que palavra abençoada. Aí ele começou a falar comigo normal. Aí o Manuzinho olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele, e Manuzinho agora ele é quietinho assim, né? Você quase não vê e não ouve a voz dele. Mas naquela época, irmãos, Manuzinho, até os 10 anos ele foi eu. Aí dos 10 para frente ele está sendo Ana Paula. Depois dos 20 não sei o que vai ser. Mas ele estava na época de tudo ele falava, tudo ele perguntava, tudo, aí ele olhava e falava: eu quero comer isso, me dá isso, não sei o que, a gente ficava morrendo de vergonha, precisa ficar quieto, menino. E aí o Manuzinho sentado assim, cabelinho lisinho, olhava para mim, olhava para o pastor, olhava para mim, olhava para o pastor. Eu falei: ele está pensando o que ele vai falar. Eu já fiquei assim, ó, se ele falar eu vou segurar ele, né? Aí ele olhou, o cara parou, era uma pergunta, era para eu falar. Eu percebi que ele estava querendo falar, eu olhei, ele olhou para mim e falou: pai, ele é o pastor lá da igreja? Aí eu falei: é. Aí ele falou: não é não. Eu falei: claro que é, rapaz, o pastor fulano de tal, um brother nosso aí, tal, que tá lá na igreja, pastor lá da igreja, do congresso e tal. Aí ele: não é igual, parece, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí, é ele sim. Aí eu respondi a pergunta, papo vai, papo vem. Ana Paula chegou, ele: mãe, é o pastor lá da igreja? Ana Paula: é. Ele falou: não é. Ele encasquetou com esse troço. Eu saí da casa do homem quase meia-noite, o Manuzinho: não é o cara da igreja. A gente voltou no caminho e ficou conjecturando por que ele não acreditou que era o cara da igreja. E ele não sabia explicar por que ele não era o cara da igreja. Até que Ana Paula falou: eu sei o que é. É que lá na igreja o cara estava de terno, e quando ele começou o culto, ele falou: eu saúdo os irmãos com a santa gloriosa, excelsa paz do Senhor. Aí os irmãos: amém. Aí ele: agora vamos louvar ao nosso Deus ao som do conjunto, lá, 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 lá. E Deus abençoe os irmãos. E quando chegou em casa, ele: e aí, pastorzão, então, não sei o que, nananana. Entendeu? Na mente dele não é a mesma pessoa. E não é que ele está certo? Não é a mesma pessoa. Esse é o nosso problema. A gente acha que para se relacionar com Deus, para adorar a Deus, para ouvir Deus, para louvar a Deus, para ser usado por Deus, tem um formato correto.
tem palavras corretas, tem uma roupa correta. Só que não, meu irmão. Só que não. Única coisa que precisa estar correta é a nossa vida e a nossa disposição de se relacionar com Deus. Eu reconheço o meu erro, sei bem que sou pecador, tenho lábios impuros e ando no meio de impuros lábios. Mas ainda assim, o Senhor providenciou algo para me purificar, me chamou para ser servo dele e quer me usar para falar da sua santidade para todas as pessoas. É isso que importa, é isso que é o necessário. E é isso que aconteceu com Isaías, e é isso que precisa acontecer com a gente. Reconhecer o nosso pecado, deixar Deus agir para purificar as nossas vidas, permitir que Ele purifique, aceitar. Deve ter doído, ainda que foi uma visão, mas se foi mental, o Isaías deve ter sentido, quando o anjo pegou aquela brasa e botou na boca dele, queimou, foi desconfortável, mas foi necessário para que ele, após aquela experiência, fosse um profeta usado para proclamar a santidade de Deus. Que seja assim na minha e que seja assim na sua vida. Que não sejamos duas pessoas. Uma pessoa aqui dentro, que se veste correto, que fala correto, que tem uma impostação de voz e um comportamento. E quando a gente sai daquela porta, a gente vira uma outra pessoa. Que a nossa vida não seja assim, que não sejamos hipócritas. Não precisamos disso. Não precisamos. A gente pode reconhecer a nossa limitação, a gente pode dar o braço a torcer de que somos pecadores, mas ainda assim, Deus quer me purificar, porque Ele quer me usar para falar da sua santidade. Amém, queridos? Então que saiamos daqui nesta noite com essa disposição no nosso coração. Eu vou reconhecer o meu erro e vou deixar Deus me tratar, para que através de mim Ele trate muitas outras pessoas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a glória dEle se faz presente nesse lugar, porque nós estamos aqui, ainda que sejamos pecadores, para adorá-lo, porque Ele é santo, Ele merece, Ele é digno, Ele está assentado no trono, Ele continua sendo o rei, Ele continua no controle de todas as coisas e também das nossas vidas. Portanto, só nos resta adorá-lo na beleza da sua santidade. Que assim seja, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.